Olá, boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Que bom estar com vocês. Olá, vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, dos mais diversos lugares, muito bem-vindos nesse nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, nesta quarta-feira. Gostaria de dar alguns avisos para vocês. Como vocês sabem, nós estamos transicionando as nossas reuniões, os nossos cultos, os nossos estudos da maneira virtual para a maneira pessoal, presencial. Estamos fazendo isso com o decréscimo do nível de contágio e com as pessoas já sendo sendo vacinadas, nós estamos transicionando, não é? Muito bem. Então, eu quero deixar algumas orientações. Nos domingos pela manhã, nós já temos o nosso culto presencial às 10h30, que acontece no nosso templo na rua Magno Martins, 165, Freguesia, na Ilha do Governador. E estamos, ao mesmo tempo, transmitindo o culto ao vivo para vocês. Nas quartas-feiras, nós temos o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, como fazemos hoje. E nós estaremos daqui a pouco transmitindo também ao vivo o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico, porque nós estaremos realizando também presencialmente nas instalações do nosso templo. Devemos começar isso na segunda metade do mês de outubro agora. Os nossos encontros do Oração e Ação Jovem, que acontecem às quintas-feiras, às 19h30, já estão alternando, semana sim, semana não. Nesta semana, por exemplo, nós não teremos o Oração e Ação Jovem na quinta-feira, às 19h30, porque ele acontecerá presencialmente em pequenos grupos com os jovens da nossa igreja. Na próxima semana, ainda estaremos com Oração e Ação de forma virtual pelo YouTube. E assim estaremos alternando nas quintas-feiras. Na sexta-feira, nós temos o nosso Oração e Ação Kids. Estaremos mantendo ainda por algum tempo de forma virtual, às sextas-feiras, às 19h30. Nos domingos, às 15 horas, nós temos tido a nossa Escola Dominical Kids. Este domingo que passou foi o último domingo da Escola Dominical Kids. Ah, que peninha! Acontece é que nos nossos cultos presenciais de domingo às 10h30, nós já estamos tendo trabalho infantil. Então, a Escola Bíblica Dominical Infantil, a Escola Bíblica Dominical Kids, já estará, a partir do domingo que vem, acontecendo presencialmente às 10h30, ao mesmo tempo que acontece o nosso culto da manhã presencial, não é? Então, a partir desse próximo domingo, não teremos mais a Escola Bíblica Dominical Kids transmitida, mas você poderá continuar participando do trabalho com crianças nas sextas-feiras, no Oração e Ação Kids, às 19h30. E o culto em família, que acontece às 19h30 todos os domingos, de forma transmitida pelo YouTube, esse ainda permanecerá por algum tempo. Depois, nós vamos passar a tê-lo também de forma presencial e então iremos transmiti-lo à noite também no domingo, ao vivo. São mudanças que estão acontecendo, eu peço que você procure nos acompanhar desta forma, mas tudo vai se encaixar direitinho e vai ficar cada vez melhor. E é sempre tão bom saber que você tem sido interessado na Palavra de Deus, tem estado em comunhão conosco através das nossas transmissões. Eu gostaria muito de convidar você que mora no Rio de Janeiro para assistir o nosso culto matinal, presencial, às 10h30 no domingo. Venha, vai ser muito bom estar com você, ok? Vamos lembrar os motivos de oração que temos aniversariantes nesse período: a Flávia, a Edna Tenório, a Alzira e o Leonardo. Também fazendo aniversário de casamento, Alexandre e Vivian, Marcos e Isabel de Paula e a Nina e o Jorge.
sempre estamos orando por aqueles que estão enfermos, a Rejane, Marilac, a Rosa, pastor Ismael da Igreja Batista de Queimados, precisando das nossas orações. O casal Arnaldo e Lloyd Pereira já conseguiu superar a Covid, estão em casa, melhorando. Ore por eles, pela sua completa recuperação. Vamos orar, logicamente, pelo nosso país, pelo Brasil, pelos seus líderes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e pelos missionários. Lembro ainda que nós temos as nossas obras sociais, nossas não nossas no sentido de só nossa aqui, nossas, porque você pode participar, deve participar, se isso toca o seu coração, abençoar pessoas que estão em situações de necessidade, participe. Nós distribuímos cestas básicas para famílias que se encontram em situação de falta, de pobreza mesmo, muitas delas. Então você pode cooperar doando uma cesta básica. As cestas básicas têm um valor de R$ 57,00. Aí vai aparecer dados bancários da nossa Igreja Batista da Freguesia. Se você quiser cooperar, será muito bem-vindo. Nós fazemos doação de leite, caixas de leite, caixinhas de leite para os idosos no Lar Batista do Idoso, que fica em Campo Grande. É um encontro ali, recebe idosos de toda a região, de todo o Rio de Janeiro, e ali você poderá cooperar doando leite. E fazemos também doações e apoio a uma instituição que trata de homens que estão lutando por deixar a dependência química, é a Chácara dos Profetas. Ali fazemos doação de roupas masculinas, de alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal, e você pode certamente ter a alegria de amar o próximo, ajudar o próximo. O telefone da nossa igreja é 21, o código 3283-6047, no Rio de Janeiro. Ok, aí estão os avisos, vamos orar e vamos continuar o nosso estudo aqui do livro de Gênesis. Já estamos entrando agora no capítulo 7 de Gênesis, né? Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, o Senhor é bom, sempre bom. Senhor, abençoa esse nosso simples estudo hoje aqui em Gênesis. Senhor, suplicamos que o Senhor nos oriente, Senhor, que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito para ministrar e para receber ministração. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, Gênesis 7, nós estamos vendo aquela situação de Noé obedecendo a Deus e levando para a arca, aquela grande balsa, como nós descrevemos na semana passada, levando para ali sua esposa, seus filhos, suas noras e casais, e às vezes mais do que um casal, de todas as espécies de animais que estavam ali naquele lugar. Ok? Então vamos ler hoje Gênesis 7, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos lá. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil
sobre a terra entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Muito bem, um texto bastante conhecido, a questão do dilúvio é conhecida, pelo menos as pessoas têm notícia, em muitas culturas, atuais mesmo. A história da Arca de Noé é muito conhecida. Mas há alguns detalhes aqui que nós gostaríamos de destacar, lembrando que muitas das questões que estão colocadas aqui ainda são grandes perguntas, As indicações são aparentemente simples, mas algumas delas são bastante complexas, quando se pretende dar uma explicação um tanto mais científica sobre alguns dos assuntos aqui, mas lembrando que a Bíblia não tem a proposta de ser um livro de ciência, mas sim um livro de fé, ok? Vamos começar lendo o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Primeira coisa que nós notamos aqui, que Deus estava absolutamente atento a Noé, a sua família e a toda a existência de Noé. Não só atento, mas pronto a influir na história de Noé e na história da humanidade. Isso nos mostra que Deus é teísta. O que isso quer dizer? Ter uma visão de Deus como deísta, com D de dado, significaria pensar num Deus que teria criado e deixado a criação se virar. Mas quando dizemos Deus é teísta, com T de tatu, isso significa que Deus criou, mas que Deus cuida, que Deus planeja, que Deus direciona tudo o que vai acontecendo, ou redireciona quando o homem se afasta da sua vontade ou se afasta daquilo que seja o perfeito plano de Deus. Então, Deus é teísta. E o texto nos mostra nesse versículo 1 que havia um certo mérito em Noé, e Deus observava isso. Nós ainda não estamos aqui, logicamente, no período da graça. Jesus Cristo ainda não havia morrido na cruz por ninguém. Jesus era uma promessa para o futuro distante. E Deus, então, observa aquele homem, observa como o texto diz que ele era justo, e no versículo 9 do capítulo 6, Gênesis 6, 9, o texto ainda diz que Noé era alguém que andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé se esforçava por ter uma vida digna diante de Deus. E Noé prezava a vontade de Deus. Ele andava com Deus.
Isso foi para a boa avaliação de Deus sobre este homem. Ele viu em Noé a possibilidade do reinício da raça humana. O versículo 2 diz que de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é a questão de chamar o animal de limpo ou de imundo. Lembre-se que o conceito de animal limpo e imundo só aconteceu debaixo da lei mosaica, né? Muito posteriormente, na lei e no ritual mosaico, ficou definido que seriam animais limpos ou animais imundos, mas aqui ainda não. Então, quando há aqui uma referência a um animal limpo, talvez esteja se referindo a ser selvagem ou não, ou se referindo que seria um animal comestível ou não, ou ainda se seria um animal adequado ou não para um sacrifício, um conceito ainda que não compreendemos perfeitamente qual seria esse aqui, não é? Mas uma coisa que nós notamos é que há uma orientação para que dos animais ditos limpos seriam levados 7 pares a mais. A tradução deixa uma certa dúvida se seriam 7 pares ou 3 pares e mais um macho para sacrifício, alguma coisa assim, mas dos animais limpos se exige um maior número, é o que o texto está dizendo, talvez para alimentação, talvez para um sacrifício em holocausto a Deus. Versículo 3 diz que também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. A conservação da semente sobre a face da terra. Deus sempre teve a intenção do recomeço da história da humanidade. A semente que brotaria, que germinaria, que geraria outros, geraria uma nova ordem da criação, porque a criação até aqui tinha se desordenado, não é? O pecado gerou uma profunda desordem moral, uma desordem em todos os campos, e aqui nós teríamos a finalização daquela etapa, mas seriam guardadas as sementes vivas para o recomeço. Versículo 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Aqui há alguns pontos interessantes. Aqui Deus, ele marca um prazo de 7 dias para começar a chover, né? Interessante, ele marca um prazo de misericórdia, né? A minha misericórdia se estenderá até daqui a 7 dias. Prazo de misericórdia. E depois ele fala, olha, e farei que chova sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Se 7 aqui se mostrou um prazo de misericórdia, 40 se mostra um prazo de prova. Muitas vezes, na história bíblica, o número 40 será a marca do prazo de prova, de provação. Por exemplo, os 40 anos de demora ou de duração da travessia do povo hebreu do Egito até a Terra Prometida, ou os 40 dias de jejum, né, que se impôs a Jesus ali durante a sua tentação, para a sua tentação. Então, prazos de prova,
prazos de prova, né? Versículo 5 então diz que e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. O Senhor ordenara isso. Mas ainda quero lembrar que no final do versículo 4 ele diz que da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Uma tradução bem mais precisa diria toda a substância que fiz, toda a substância. Havia a intenção ali de Deus de exterminar toda a criação, toda a substância mesmo, que até ali existia, para a possibilidade de um real recomeço. Toda a substância feita seria uma tradução bem apertada aqui. O versículo 5, tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, e aqui então vai havendo toda uma descrição da dinâmica ali, da reserva e entrada dos animais na arca. Versículo 10, e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Quero chamar a atenção para essa questão aqui. Primeiro, a demonstração de que as águas que compuseram o dilúvio não vieram apenas de chuva, não vieram apenas de cima para baixo, atendendo o chamado da lei da gravidade, mas elas vieram também de baixo para cima, o que pressupõe uma grande convulsão na terra, na profundidade da terra, que fez com que grandes quantidades de água se elevassem. Vocês devem lembrar, por exemplo, de situações como os tsunamis recentes, em que quantidades de água gigantescas invadiram a Terra. Vocês lembram disso? Nós temos as filmagens recentes. Mas o que normalmente acontece para gerar os tsunamis? Existem falhas na crosta terrestre e essas falhas são resultado ali do contato de placas chamadas placas tectônicas. São grandes placas de material sólido que estão em contato. Algumas estão colocadas levemente abaixo umas das outras. E o tsunami ocorre porque aqui está a água aqui em cima dos oceanos, e quando uma dessas placas se desloca, faz com que a outra se eleve. E nessa convulsão da crosta ali terrestre, desculpe se algum dos termos que eu estiver usando não seja assim preciso, eu não sou geólogo, mas aquela convulsão do encontro das placas tectônicas, fazendo se elevar algumas delas, faz com que haja para cima um deslocamento de água gigantesco. Então é possível que até tenha sido uma ação tectônica trazida por Deus. O que acontece é que nós temos não só a chuva, mas também a elevação de águas vinda das profundezas da terra. Aqui o texto então nos diz aqui, versículo 11, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. E fala também, as comportas do céu se abriram. Interessante isso, né? Como se grandes janelões no céu tivessem se abrido e descido dali grande quantidade de água. Também lembrar que havia no imaginário dos povos antigos, muitas vezes, o fato de que o céu seria uma grande abóboda, como
por exemplo, uma grande calota azul, ou com nuvens não seria azul, né? Mas uma grande calota, uma abóbada sobre a face da terra. Eles tinham essa visão. Então, grandes quantidades de água os levariam a pressupor a abertura de comportas que deixariam a água descer, não é? Então, aqui há essa descrição. O versículo 12 nos mostra, então, que houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, um prazo de prova. Nesse momento, ou neste mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo durou o dilúvio? E o que vem na nossa mente logo são esses primeiros 40 dias, né? Os 40 dias. Na realidade, se nós contarmos todos os tempos que são descritos aqui e nos próximos textos relativos ao dilúvio, nós encontraremos um tempo do fenômeno do dilúvio até que a terra secasse de 1 ano e 17 dias. Foi um tempo muito longo, 1 ano e 17 dias. Esses 40 foram os dias iniciais e os dias de grande chuva, não é? O versículo 14, então, vai nos dizer que eles, Noé, seus filhos, suas noras, os animais, todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, os morcegos estão aí, de toda a carne em que havia fôlego de vida, lembra lá em cima, toda a substância que eu criei, toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Interessante esse finalzinho, lembrando do seguinte, a história do dilúvio, ela não está presente só na Bíblia. Grande quantidade de civilizações, de povos, tem na sua história mais antiga alusões ao dilúvio. Como nós vimos na semana passada, será que o dilúvio teria ocorrido em toda a face da terra? Nós não sabemos isso muito bem. Nós sabemos que ele ocorreu, poderia ter ocorrido, de forma a exterminar toda a vida criada ali por Deus, né? Toda a vida criada foi exterminada, exceto aquela que Deus colocou dentro da arca. Então não sabemos se foi sobre todo o mundo conhecido, ou todo o mundo em que houvesse habitação humana, mas certamente exterminou, como diz a Bíblia, toda a carne que tinha vida. Agora, eu disse a vocês que essa história do dilúvio, a ocorrência do dilúvio é relatada em muitas civilizações, a história de muitos povos, lá o relato, há bastantes alusões dos estudos geológicos, arqueológicos sobre dilúvio também. Mas, por exemplo, essa história contada pela cultura babilônica, né? Ela não tem esse detalhe. As outras histórias não têm esse detalhe, que ao final o Senhor fechou a porta após eles. Isso denota um cuidado carinhoso de Deus. O Deus teísta, o Deus que criou, mas que cuida, o Deus que se apieda, né? A figura de Deus fechando a porta para resguardar aquela família, aqueles animais, aquela semente para o futuro dentro daquela arca. O Deus que cuida de você. Ok? Nós vamos parar aqui por hoje
E na nossa próxima quarta-feira, no Oração e Ação Estudo Bíblico, às 19h30, nós vamos ver o dilúvio propriamente dito, a descrição do dilúvio, que está nos últimos versículos do capítulo 7 de Gênesis. Ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, orar por aqueles pedidos que apresentamos no início desta programação. Feche seus olhos, pense naqueles a quem você ama, que necessitam, precisam da sua oração, da sua intercessão. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor, obrigado pela vida dos aniversariantes. Senhor, abençoa, cura, cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos. Obrigado porque tantos têm se recuperado. Por exemplo, Dona Lloyd e seu Arnaldo Pereira, que já idosos, com algumas comorbidades, mas ainda assim, cuidados por ti, Senhor, eles estão se recuperando bem. Pai de amor, quero suplicar que o Senhor abençoe o nosso Brasil, abençoe os líderes do nosso país. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, abençoa, guarda os bons líderes, dê a eles sabedoria e coragem, Senhor, que eles possam avançar. E eu quero suplicar que o Senhor também fale ao coração e à mente daqueles que são maus e corruptos, para que eles sejam, Senhor, corrigidos e transformados, possam se arrepender dos seus pecados e mudar. Senhor Deus, suplico as tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, sobre aqueles que têm comorbidades. Abençoa, Senhor, a nossa igreja amada, a Igreja Batista da Freguesia. Muito obrigado, Senhor, porque a reforma do nosso templo já está concluída e nenhum acidente tivemos, tudo está bem, estamos felizes. Muito obrigado pela vida de fidelidade dos membros de nossa igreja, que têm sido dizimistas fiéis, contribuintes fiéis, que eles sejam ricamente abençoados, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, vocês são amados, que vocês tenham suas famílias ricamente abençoadas. Agora, estaremos juntos na sexta-feira, no Oração e Ação Kids, às 19h30, pelo YouTube. Nos veremos lá.